Como pintar madeira compensada? Reunindo os materiais. Compre tinta e selante. Ao fazer isso, você precisa levar em consideração o uso da madeira compensada. Ela será usada para projetos artesanais. Servirá como piso depois de pintada? Escolher tinta e selante específicos para o propósito do projeto aumentará a longevidade do produto. Caso queira pintar a madeira para um artesanato, compre tintas e selante acrílicos. Eles são à base de água e podem ser usados para criar belas e detalhadas imagens sobre a madeira. Se for pintar o compensado para usá-lo como superfície em casa, como um piso, você vai precisar de um produto mais resistente. Escolha uma tinta látex acrílica ou à base de óleo que seja feita para o seu propósito. Se a madeira for pequena e precisar de um acabamento mais suave, compre tinta em spray. Escolha um pincel ou rolo. Para uma pintura de qualidade, você deve comprar pincéis e rolos de qualidade. É possível encontrá-los em lojas de construção e artesanato. Escolha produtos feitos para pintar superfícies lisas e que sejam compatíveis com o tipo de tinta e selante que você comprou. Se estiver usando tinta em spray, você não precisará do pincel nem do rolo. Fica a seu critério usar pincéis ou rolinhos de tinta. Se pretende pintar um pedaço de madeira grande, o rolo é uma boa opção, pois cobre uma superfície maior mais rapidamente, caso precise fazer uma pintura detalhada. No entanto, o pincel costuma funcionar melhor do que o rolo. Para alguns trabalhos de pintura, você precisará de um rolo e um pincel. O rolo servirá para pintar a área maior e o pincel para preencher as bordas. Use um pulverizador para trabalhos grandes. Se precisar pintar uma área grande, como paredes de salas, opte por um pulverizador de tinta. Para usá-lo, basta alugar ou comprar um em lojas de construção. O pulverizador vem com instruções de uso. Portanto, leia a embalagem antes de começar. Ao usar o pulverizador, é importante cobrir todas as áreas circundantes que você não quiser sujar. Compre uma lixa. Ao pintar madeira compensada, é importante preparar a superfície lixando-a. Isso serve para corrigir imperfeições na madeira e garante que a superfície fique bem lisinha. Compre uma lixa de gramatura fina, número 220 ou 180. Adquira uma mais grossa também, 80 ou 100. Se a madeira for muito áspera, você encontra lixas em lojas de artesanato ou materiais de construção. Escolha como lixar a madeira. Você pode lixá-la à mão ou usar uma lixadeira orbital, que é elétrica. Se a peça de compensado for pequena, o lixamento manual costuma funcionar bem. Se for muito grande, a lixadeira elétrica é uma opção melhor. Se for lixar uma área muito grande, como uma sala com piso de madeira compensada, talvez seja necessário usar uma lixadeira comercial. Para isso, você precisará encontrar uma loja para alugar lá ou comprar lá. Compre uma massa para preencher furos na madeira, se necessário. Caso o compensado tenha imperfeições que não possam ser lixadas na superfície, será necessário preenchê-las com uma massa própria para isso. Trata-se de um produto maleável que deve ser aplicado nos buracos com uma espátula e lixado depois de seco. Compre um produto que possa ser usado em superfícies a serem pintadas. A maioria costuma ser
Como você estará pintando sobre o compensado? A descoloração causada pela massa preenchedora não afetará o produto final. No entanto, ela não deve ser usada em projetos que não receberão uma camada de tinta por cima, pois a cor do produto tende a se destacar. Preparando a superfície. Cubra as áreas que não quiser sujar com tinta ou poeira. Se for pintar a madeira compensada dentro de casa, cubra os locais que possam receber respingos acidentais de tinta. Use uma combinação de fita de pintura, plástico e panos para proteger a área próxima ao projeto. Use folhas de plástico para cobrir as áreas que possam ser pulverizadas com tinta. Se houver pequenos pontos onde a tinta possa respingar, use fita de pintura para protegê-los. Preencha todos os buracos antes de lixar o compensado. Preencha os furos da madeira para garantir um acabamento perfeito. Procure por furos evidentes e pequenos defeitos que possam ser preenchidos. Eles talvez não se destaquem muito claramente na superfície, mas provavelmente serão perceptíveis quando a madeira for pintada. Siga as instruções contidas na embalagem da massa preenchedora de madeira. Normalmente, é necessário aplicá-la com uma espátula e deixá-la secar antes de lixar o local. Existem algumas situações em que você não precisará preencher os buracos e imperfeições em sua madeira compensada, se não fizer questão de uma superfície realmente lisa. Fique à vontade para pular esse passo. A tinta ainda se acumulará na área imperfeita. A peça final só não ficará tão lisinha assim. Lixe a madeira compensada. Se quiser uma superfície lisa depois de pintar, lixe a madeira completamente antes de começar a pintar. Use uma lixa. Número 100 se a madeira for muito áspera. Isso ajudará a corrigir imperfeições visíveis. Em seguida, troque-a por uma lixa fina. Número 180 ou 220. Para conseguir o acabamento mais suave possível. Se a madeira já estiver relativamente lisa, você pode simplesmente usar a lixa mais fina. Como a lixa é feita de várias camadas finas de madeira, lixar por bastante tempo ou com muita força pode fazê-lo penetrar em uma camada inferior de madeira. Tenha cuidado ao lixar e atente-se para não tirar muito da superfície. Se não quiser um produto final tão liso assim, você nem precisa lixar tanto a madeira. Remova toda a poeira da superfície. Depois de terminar de lixar, haverá uma camada de pó de madeira por todo o compensado. Você precisará removê-la para evitar defeitos na pintura. Caso haja excesso de poeira, use um aspirador para limpar tudo. Em seguida, use um pano de microfibra seco para remover resíduos que sobrarem. Há também um produto chamado pano pega-pó, que costuma ser vendido em lojas de tintas e materiais de construção. Eles são feitos especialmente para remover essa poeira. Aplicando selante e pintando. Pinte as bordas com selante. Se estiver pintando um piso ou outra superfície que precise de mais atenção às bordas, use um pincel para trabalhar nessas áreas. Ele confere mais controle ao usuário, permitindo-o fazer mais detalhes do que um rolo ou um pulverizador. Você pode pintar bordas mais detalhadas com um pincel firme, mas cobri-las com fita também é uma boa opção caso queira ter certeza de que seu trabalho ficará bom. Deixe a fita no lugar depois de aplicar o selante para que ela possa ser usada nas camadas de acabamento também.
Pinte uma borda de 8 cm a 10 cm ao longo do compensado. Isso lhe dará bastante folga para usar o rolinho ou pulverizador. Aplique selante na superfície de madeira usando pinceladas suaves em camadas. O selante ajuda a selar a madeira compensada, garantindo que a tinta se incorpore bem a ela. Pinte toda a superfície com o selante, prestando atenção para cobrir todas as áreas uniformemente. A melhor maneira de garantir uma cobertura completa, independentemente da ferramenta utilizada, é fazer movimentos longos e uniformes que se sobreponham uns aos outros. Basicamente, é só pintar em forma de W repetidamente com o pincel, pulverizador ou rolo. Isso nivelará as bordas, que tendem a acumular mais tinta. Siga as instruções contidas na embalagem do selante que estiver usando. Elas costumam indicar a temperatura em que a tinta deve ser aplicada e quanto tempo você deve esperar ela secar antes de adicionar novas camadas. Pinte as bordas primeiro, assim como você fez com o selante. É necessário pintar as bordas da superfície com um pincel antes da pintura geral. Leve o tempo que precisar e faça os detalhes que desejar antes de usar o pincel, rolo ou pulverizador no resto da superfície. Aplique uma primeira camada fina de tinta. Quando o selante estiver completamente seco, você poderá aplicar a primeira demão de tinta. Cubra toda a superfície com uma camada fina e consistente. Ao aplicar a primeira demão, você não precisa se preocupar com a aparência do selante por baixo. Essa é apenas a primeira camada. E é melhor pintar em camadas finas do que grossas, mesmo que seja possível ver o selante no início. Lixe entre cada demão. Lixar levemente a superfície pintada entre as demãos tornará o seu produto final mais bonito. Use uma nova lixa fina, número 180 ou 220, esfregando-a levemente sobre a superfície depois que a tinta estiver totalmente seca. Isso removerá todas as imperfeições que ocorreram enquanto você pintava. Após lixar entre as camadas, livre-se da poeira criada. Para isso, use um pano seco ou aspire o local. Aplique mais camadas, para obter uma superfície final lisa e forte. É melhor aplicar várias camadas finas de tinta. Isso é especialmente importante se a madeira for bastante usada, como é o caso de pisos. Lembre-se de deixar a tinta secar completamente entre as camadas. Consulte as informações da embalagem para descobrir o tempo de secagem e faça um teste em uma borda não muito visível para ver se a madeira realmente secou. Isso lhe dará uma superfície final mais resistente e suave. A aplicação de múltiplas camadas finas permite que cada demão fique resistente e seca, ao contrário de camadas espessas que tendem a permanecer ligeiramente flexíveis.